all of my broken pieces. You keep loving me, I ask for what reasons that keep you wanting me. Oh, it's unconditional. Oh, it's unconditional love. It's unconditional love. Getting so deep in this love, and this just shows that there's more above. Yeah, collecting all of my broken pieces. You keep loving me, I ask for what reasons that keep you wanting me. How much I matter to you. Nosso culto abençoado, né? Iniciando a nossa semana da melhor forma, né? Cultuando a Deus. Nós estamos aqui, quem pôde, né, estar aqui, louvando, exaltando ao Senhor. Mas você que está aí na sua casa, irmão, louva o Senhor aí também, amém? Esqueça tudo que está à sua volta, esqueça que você está na sala da sua casa e faz da sala da sua casa um lugar do Senhor, amém? Louve o Senhor com a gente. Logo, logo eu creio que tudo isso vai passar e nós vamos poder estar junto com vocês, louvando ao Senhor. E eu creio que vai ser um momento de festa, vai ser daqueles momentos assim que ninguém vai ficar no chão, ninguém vai ficar parado, todo mundo vai
aí, ó, tá vibrando de alegria por estarmos juntos, estarmos bem guardados pelo Senhor. Amém? Para começar este culto maravilhoso, antes de nós louvarmos ao Senhor, feche seus olhos, vamos adorar o Senhor, vamos orar pedindo para que o Senhor se sinta à vontade aqui no nosso meio. Senhor, neste momento, Senhor Jesus, nós estamos aqui nos preparando, Senhor, para te louvar, exaltar o teu santo nome, render, Senhor, a nossa adoração a ti. Senhor, eu quero que o Senhor se sinta à vontade neste lugar. O nosso convite é que o Senhor venha encher este lugar, que o Senhor tome este lugar, que o Senhor mude a atmosfera neste lugar, que o Senhor sinta liberdade para agir, Senhor, no nosso meio, no nosso coração. Senhor, receba os nossos louvores, receba, Senhor Jesus, a adoração dos irmãos que estão em casa, Senhor. Pai, lá onde eles estiverem neste momento, Pai, ouça também, Senhor, seja lá com eles. Senhor Jesus, fala também ao nosso coração, fala ao coração dos irmãos que estão lá na sua casa, suas casas. Senhor, que este lugar, Senhor Jesus, seja envolvido com a tua glória, com a tua presença e com o teu amor. Em nome
queridos? Boa tarde ou boa noite, depende do horário que você chega. Para nós que estamos aqui, boa tarde. Pode se assentar, queridos. Impressionante esse ousado amor de Deus que um dia nos alcançou e que nos tirou, segundo a palavra do Senhor nos diz, nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Amém? Esse é o amor de Cristo, esse é o amor do nosso Deus. Queridos, que bom nós podemos estar mais uma vez aqui, presencial. A cada semana é uma semana nova para todos nós, né? E quando a gente tem a liberação para estarmos aqui presencialmente, mesmo que seja em alguns cultos, em partes da igreja, isso nos alegra muito, né? Mas também temos sido alcançados e abençoados por meio das ferramentas que eu creio que o Senhor tem dado sabedoria, inteligência, capacidade para os homens, para desenvolver meios também para a gente se comunicar, principalmente nesse tempo, né? Através das mídias sociais, através da internet, a gente tem também sido alcançado, ministrados, né? Ontem mesmo nós tivemos um evento a nível estadual, então isso, por meio dessas ferramentas que Deus tem nos dado a graça de termos, a gente tem sido edificados, alcançados, ministrados também. Mas nada como estarmos perto, né? Nada como estarmos juntos, nada como estarmos num ambiente como esse, né? Mesmo que ainda a gente não consegue, né? Fazer toda aquele aglomeração, aquela correria dentro da igreja, né? Como a gente sabe e gosta de fazer, mas o fato de estarmos aqui pertinho, né? Um distanciamento, claro, mas ainda assim nos alegra muito por essas possibilidades. E o tempo que isso vai passar, só Deus sabe, né? Então, lá no começo, lá em março, ainda a gente esperava, né? Tomara que daqui um mês, daqui 2 semanas, passe tudo isso, né? Mas enfim, já se passaram 5 meses e a gente não sabe mais quanto tempo ainda irá para passar. Mas, tranquilo, para nós, nada nos impede de cultuar, de buscar a Deus e de construir e fortalecer cada vez mais a nossa comunhão com o corpo e com a igreja. Amém, irmãos? Eu quero já agradecer a confiança, a oportunidade do nosso pastor de poder estar ministrando a palavra, né? Hoje aqui com vocês. E eu já quero convidar vocês para a gente abrir a Bíblia no livro de Salmos, Salmos número 119. Também mandar um abraço para os irmãos, né, que estão em casa, a cada um dos nossos irmãos. Esse é o nosso primeiro culto do dia aqui, culto das 17 horas. Daqui a pouco nós teremos o nosso segundo culto, às 19. E o culto que está sendo gravado hoje aqui, esse primeiro, ele vai ser transmitido segunda-feira, né, Douglas? Segunda-feira às 20 horas, é isso? Então segunda-feira nós teremos a transmissão deste culto para os irmãos que também não poderão estar aqui hoje, poderão cultuar a Deus junto com a gente, por meio, através do YouTube. Eu acho que vai passar só no YouTube, Douglas, ou no Face também. No YouTube, então tá. Já aproveita e indica o nosso canal, né? O BPC, Bento, para que outras pessoas possam se inscrever e ter acesso também aos nossos cultos, às nossas transmissões, para acompanhar tudo que está acontecendo, tudo que está rolando aqui. Tá bom, queridos? Vamos estar divulgando também isso, para que isso seja um meio, um canal, para alcançar também muitas outras pessoas. Amém? Todos acharam Salmo 119? Amém? Salmo 119, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 11. Que diz assim: Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste
os teus mandamentos, para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os seus mandamentos. Rendei-te graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando-o segundo a tua palavra? De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Amém? Vamos orar mais um momento a Deus. Senhor, graças te damos por este momento, Pai, o qual estamos juntos aqui como igreja. Graças te damos, Espírito Santo, por cuidar de nós todos os dias, por consolar os nossos corações quando estamos tristes, por se alegrar junto conosco quando estamos alegres. Obrigado, Senhor, por ter nos permitido estarmos aqui nesta tarde, neste dia. Agora nós queremos pedir que o Senhor fale com cada um de nós por meio da tua palavra. Que esta palavra ela venha a ser aplicada, Senhor, através dessa exposição, através desta pregação, mas que o Senhor fale ao nosso coração. Porque nós, Senhor Deus, pessoas, nós homens, mulheres, temos condição de falar apenas aos ouvidos das pessoas, mas o Senhor, Espírito Santo, pode falar ao nosso coração, e é isso que a gente deseja, e é isso que a gente precisa, ouvir a tua voz. Que o Senhor fale ao nosso coração, e que a tua obra, que é linda, que é perfeita, que é agradável, Senhor Deus, que a tua obra se cumpra nas nossas vidas todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar aqui um pouco, compartilhar com vocês este texto. Nós estamos vindo de 2 semanas atrás, a gente vem sido muito ministrados por Deus a respeito de santificação, de guardar o nosso coração em Deus, de sermos santos como Deus é santo, de nos conservarmos puros diante de Deus. E eu quero compartilhar um pouco mais a respeito disso hoje com vocês, um pouco mais acerca deste tema, por meio deste salmo que para mim é um dos salmos mais lindos e edificantes de todos os 150 salmos. Este salmo que é o maior, né? É o maior capítulo, o maior salmo da Bíblia, com 176 versículos, onde ele exalta, o tema central é a exaltação da palavra de Deus. Então a gente encontra praticamente em todos os versículos, quase em todos, com exceção de alguns, nos direcionando, nos levando a valorizar e apreciar a inerrância da palavra e a importância que ela tem para as nossas vidas. A sua aplicação, o poder que ela tem de forma aplicada na nossa vida, de nos fazer mais próximos de Deus e mais prósperos em Deus. E aqui logo no começo, a gente vê o salmista falando, logo no primeiro versículo, bem-aventurados. Ele está dizendo, mais do que felizes são os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Amém? E aí ele começa dizendo, né, que bem-aventurados que guardam suas prescrições, aqueles que buscam de todo o seu coração, não praticam o pecado ou a iniquidade e andam nos seus caminhos. E aí ele segue dizendo, Senhor, tu ordenaste os teus mandamentos para que nós venhamos cumprir à risca. E aí ele diz, tomara que sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então eu não terei de me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos.
ele começa a preparar, né, este salmo, dizendo que felizes são aqueles que guardam os estatutos de Deus, que andam nos seus caminhos. E aí ele diz, né, bem-aventurados são aqueles que guardam e aqueles que o buscam de todo o coração. E tomara que eu não vacile os meus passos. Aí no versículo 9, e aonde eu quero entrar nessa palavra, ele faz uma pergunta. E essa pergunta provavelmente tu já fez, eu já fiz. Quem sabe até mesmo antes de nos convertermos, a gente fez alguns questionamentos acerca desta pergunta que o salmista fez. Ele diz no versículo 9: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Com certeza ele fala que de que maneira o jovem, mas essa palavra se aplica a todos nós, a toda a igreja, né? De que maneira nós poderemos manter o nosso caminho puro, uma vida pura. Eu gosto a tradução da linguagem de hoje, ela faz uma pergunta, né? Ela faz a seguinte tradução: de que maneira nós poderemos manter a nossa vida pura diante de Deus? O salmista fez essa pergunta, ele fez, e nós com certeza algumas vezes já fizemos essa pergunta: como eu posso viver como cristão, como eu posso fazer parte da vida da igreja e ainda assim manter uma vida pura, uma vida de santidade? Como eu posso ser puro num mundo totalmente impuro, ao qual eu não estou completamente isento de tentações, de todo tipo de ofertas, enfim. Como que eu posso? Eu lembro que antes mesmo de me converter, esse era um dos maiores empecilhos de entregar minha vida para Cristo, porque eu lembro que a gente mesmo fora da igreja, né, mas a gente tinha a seguinte imagem da igreja. Essa era a percepção que eu tinha, né? Mesmo frequentando a igreja desde pequeno, depois de um certo tempo deixei de frequentar, mas a percepção que eu tinha que o ser cristão, fazer parte da igreja, né, tinha logo na entrada, né, lógico que isso não, aqui pelo menos não tinha, mas a percepção minha, né, é que fazer parte da igreja tem do lado da porta, né, um monte de folhas, tudo escrito, né? O que não se pode fazer. Número 1, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, né? E eu dizia assim para mim: mas é muito difícil de eu tomar a decisão de vir, de fazer parte da vida da igreja, porque óbvio eu não vou conseguir deixar de fazer todas essas coisas. Não tem como, né? Então essa era a percepção que eu tinha. Quem sabe a percepção que muitos de vocês tiveram um dia, e quem sabe a percepção que muitas pessoas ainda têm hoje a respeito da igreja. É tudo aquilo que a gente não pode fazer como igreja. Tá, mas daí a gente se pergunta: mas como é que a gente consegue viver sem deixar de fazer todas essas coisas? Como é que pode? E aí logo a gente pensa: eles são pessoas especiais? São ETs? São extraterrestres? Que tipo de gente é essa que consegue viver dessa forma sem fazer todas essas coisas? Parece bobagem isso, mas são perguntas que pessoas fazem. E é por isso que quando um de nós, cristão, a gente faz qualquer coisa errada, né, no nosso trabalho, até no meio da nossa família, quando a gente fala alguma bobagem, alguma besteira, comete algum deslize, a gente, né, enfim, tropeça no falar. Não sei se vocês já passaram por isso, já aconteceu isso comigo. Sabe, tu fala alguma coisa, tu se excede de alguma maneira, a pessoa já te olha meio atravessado, né? Olha para o ET, né? E diz: mas tu não é crente, tu não é um cristão, tu não pode fazer isso, tu não pode falar dessa maneira, tu não pode falar essas coisas, porque é essa percepção que as pessoas têm a nosso respeito. É essa percepção, e é essa percepção que muitas vezes nós tivemos, né? Mas hoje nós estamos aqui falando de igreja, nós somos igreja, e como igreja, muitas vezes, quem sabe, já se frustrou por cometer um deslize, por até mesmo cometer um pecado. E aí tu se questionou: mas eu sou crente, eu sou cristão, como é que eu posso fazer essas coisas? Como é que eu posso pensar isso?
Como é que eu posso falar isso? E de repente tu te acha frustrado, porque eu preciso manter o meu caminho puro, tá? Mas eu não consegui. E agora o que eu faço? Inúmeras pessoas na Bíblia fizeram essas perguntas. E graças a Deus, porque a sua palavra, a palavra de Deus nos traz respostas. Amém? A própria palavra nos responde. O mesmo salmista que fez essa pergunta, ele mesmo responde. Quando ele diz, de que maneira poderá o jovem manter puro a sua vida, ou manter puro o seu caminho? Primeiro, ele diz, observando segundo a tua palavra. Amém? A nova linguagem de hoje diz, é bem simples, né? A linguagem de hoje diz, de que maneira poderá o jovem guardar a sua vida pura? É só obedecer os mandamentos. É fácil, né? É bem simples. O pessoal que traduziu a linguagem de hoje simplificou de uma forma que a gente lê e diz assim, é bem fácil, é bem tranquilo. Irmãos, na verdade isso é um grande desafio para todos nós, todos os dias. É um desafio para mim, é um desafio para vocês, e é um desafio para todos aqueles que querem seguir a Cristo. Manter o caminho puro, manter uma vida pura, uma vida de santidade. Primeiro, nós precisamos persistir em buscar esta vida. Amém? Nós temos que ter o cuidado de achar que, por isso ser um desafio difícil, e muitas vezes a gente achar que isso possa ser inatingível. E quando a gente coloca isso na mente, no coração, a gente deixa de persistir e de buscar essas coisas. E aí a gente corre o risco de cair numa armadilha, de viver uma vida de qualquer jeito. Isso também é um perigo. Isso é um problema. Assim como a gente achar que isso não dá, sabe, isso é fácil. Não é fácil, é um desafio, é difícil. Mas isso, por ser difícil, não é um motivo para a gente não persistir em alcançar e buscar isso todos os dias. E eu digo, compartilho com vocês que nós nunca vamos chegar, enquanto estivermos vivendo aqui, neste mundo, enquanto estivermos aqui em carne e osso, como a gente fala, vai ser praticamente, é impossível, não vai chegar o dia que a gente vai dizer, ufa, venci, agora eu estou de corpo fechado, né? Nunca vai acontecer. Enquanto vivermos aqui, nós sempre vamos ser vulneráveis a todo esse tipo de coisa, a todo pecado, a todas as tentações. Por isso que Jesus, lá no Sermão da Montanha, quando ele ensina os discípulos, ele nos ensina a orar, ele diz, né? E não nos deixes cair em tentação. Não nos deixa cair em tentação, mas nos livra do mal. Então, irmãos, enquanto vivemos aqui, nós sempre vamos estar expostos e sujeitos a cair em tentação e todo tipo de pecado. Tá, mas eu não quero cair em tentação e eu não quero também pecar, eu não quero entristecer o coração de Deus. Tá, mas como é que eu faço? Primeiro ponto, obedecer os seus mandamentos. Amém? Tá, mas para eu obedecer os mandamentos de Deus, eu preciso conhecer os mandamentos de Deus. Aí no versículo 9, ele segue nos ensinando, dizendo, de todo o coração, Senhor, eu te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. Amém? Guardar os mandamentos de Deus. Para guardar os mandamentos de Deus, eu preciso conhecê-lo. E ele diz, Senhor, de todo o coração eu te busquei. Buscar a Deus, irmãos, aqui ele está falando, buscar a Deus com intensidade. Amém? Decidir no coração, se dispor o coração a conhecer mais a Deus. E conhecer a sua vontade para a minha vida, para a tua vida. E se submeter a ela. Eu preciso saber quem é esse Deus que eu sirvo. Às vezes a gente canta aqui, os louvores nos emocionam, tocam no nosso coração. Eles revelam um pouco dos atributos de Deus e quem é Deus. E qual a sua vontade para a nossa vida. Mas quando a gente decide no coração, irmãos, embora nós já sejamos salvos, convertidos, esta decisão de querer conhecer a Deus mais a fundo, de uma maneira mais intensa, tem que partir de nós. Amém? Eu posso ser um cristão, eu posso ser convertido, posso ser salvo e ir para o céu. Mas eu posso viver aqui 20, 30, mais 50 anos e ir para o céu. E ter vivido uma vida aqui muito superficial em Deus e com Deus. Isso
Talvez não tire, não vai tirar minha salvação, não vai me impedir de ir para o céu, mas isso pode ser um empecilho, um obstáculo para eu viver coisas tremendas em Deus, coisas mais intensas em Deus e com Deus. Coisas tremendas, incríveis, intensas. A gente vive em Deus e com Deus, primeiro, quando a gente decide no nosso coração em conhecer a Deus de uma forma mais profunda. Quando eu decido no meu coração, eu quero conhecer mais a Deus. E aí a gente começa a ler sobre Ele. Eu quero conhecer quem é esse Deus. Quando a gente está naquele processo de... como é que eu posso dizer? Não é flerte. Antes de namoro, como é que é a palavra certa? Não é flerte, Os das antigas aí podem me ajudar. Vomir, pastor, humano. Dizem que o coração me disseram aqui. O coração me disseram. Eu posso falar agora para você que eles vão pegar o microfone depois, eles também vão me torrar. O Júlio e a Cláudia disseram cortejando. Cortejando, isso aí. Das antigas também, né? Uma bem da antiga. Eu sei que o pastor vai pegar o microfone depois, vai me torrar o lírico, claro. Bem capaz. Bem capaz, né? Eu conheço o meu eleitorado. Quando a gente começa a cortejar, a conhecer a pessoa que a gente está interessado, a gente quer saber tudo sobre ele, sobre ela. A gente quer saber, a gente pergunta para todo mundo. A gente quer saber de onde veio, de onde vai, qual é a altura e, sabe, muitas coisas. A maioria daqui já são comprometidos, já cortejaram, muitos outros vão cortejar, estão cortejando, quem sabe. E a gente quer saber. A gente quer saber. A gente quer por quê? Porque a gente quer conhecer essa pessoa. Porque a gente põe o olho, a gente se encanta, a gente se agrada daquilo que a gente vê, daquilo que a gente ouve. E a gente quer conhecer mais a fundo. E isso muitas vezes resulta em namoro, em noivado, em casamento. O nosso relacionamento com Deus, ele é um pouco parecido com isso. A gente ouve falar de Deus, ouve falar do que Cristo fez por nós na cruz. E um dia alguém prega para nós, diz que nos chama de pecador na cara, né? Tu é um baita de um pecador, te arrepende, não sei o que, tu tá sujo por causa do teu pecado. Sabe, a gente leva um choque quando a gente pensa em ficar bravo, o Espírito Santo abre os nossos olhos, né? Abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração e aquilo vai como uma flecha no nosso coração. E aí nos quebra, né? Nos desmonta e constrói no nosso coração um novo coração, né? Tira aquele coração de pedra, nos dá um coração de carne, um coração que agora compreende, nos faz ver como um espelho quem nós somos e aquilo que Deus, aquilo que Cristo fez por nós. E aí a gente se arrepende, a gente pede perdão, a gente corre de procurar o pastor para dar um nome para se batizar e já quer tomar a Santa Ceia, quer participar da ceia, tomar o cálice, né? Comer o pãozinho e tal. Já contei a história para vocês aqui, né? Do pão, da minha ânsia de conhecer, de saber o gosto da ceia, enfim, já contei para vocês. A gente tem aquela ânsia de participar da ceia, de descer as águas, enfim. É assim. Por quê? Porque a gente começa a cortejar essa nova vida em Deus. Agora, o problema é que tudo pode parar por aí. A gente se batiza, desce as águas, participa da primeira ceia, da segunda ceia, e tudo deixa de ser novidade para a gente. E a nossa vida com Cristo pode simplesmente parar por aí. Vamos para o céu? Claro que vamos. Se nascemos de novo, vamos. Mas a gente pode viver mais 50 anos dessa maneira. Participando de cultos, pós-cultos, tomando ceia, fazendo um monte de coisa, vivendo uma vida rasa em Deus, vivendo uma vida rasa com Deus. E vamos chegar na eternidade? Vamos, lógico. Mas vamos deixar de viver, de vivenciar coisas incríveis que pessoas já viveram com Deus e em Deus. E quem sabe muitas vezes frustrado, dizendo, né, quando a gente escuta ministrações como a gente escutou nas últimas 2 semanas aqui, e a gente está ouvindo aqui mais uma vez sobre esse tema, a gente muitas vezes
A gente diz, mas eu acho tão difícil eu conseguir viver dessa forma. Será que tem alguém que consegue viver assim? E a gente muitas vezes se frustra por não conseguir viver todos os dias sem pecar. E quando a gente peca, diz, meu Deus, acho que eu estou desviado. Eu acho que para mim não tem mais, sabe? Acho que eu me desviei. Eu acho que eu nunca, sabe? Isso é sério, mas porque muitas vezes isso abre brechas até para o diabo começar a nos acusar e dizer que nós nunca nascemos de novo, que nós nunca fomos cristãos de verdade, que nós vamos para o inferno. Então nós temos que ter um cuidado a respeito disso. E ele diz, o salmista, eu busquei o Senhor de todo o meu coração. No versículo 10, ele diz, Senhor, me ajuda a nunca me desviar dos teus caminhos. Amém? Buscar a Deus, buscar conhecer a Deus por meio das Escrituras, por meio de uma vida devocional, sabe, irmãos, por uma vida de oração, de consagração. Muitas vezes a gente, normalmente a gente convida quase em todos os cultos, né? O pastor convida, os líderes de departamento, de congregação convidam, né? Pessoal, essa semana tem oração, essa semana tem isso, tem aquilo, tem aquilo. São oportunidades que a gente tem para a gente conhecer mais a Deus a fundo e saber a sua vontade para as nossas vidas. Conhecer a Ele, viver uma vida intensa. E quanto mais a gente lê a palavra, quanto mais a gente lê as Escrituras, a gente vai vendo aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Deus fez para nós. A gente entende o seu plano perfeito, e, sabe, o seu amor começa a nos constranger de tal maneira que a gente começa a olhar o mundo de uma outra forma. A gente começa a olhar para Deus de uma outra maneira e até mesmo nos olhar no espelho de uma outra forma. E a gente percebe que a sua palavra e a sua graça para nós, ela é o suficiente. Amém? Mas a gente lê, a gente descobre em Deus a nossa insuficiência, a nossa impotência. Eu falei um pouco, há uns dias atrás aqui com você sobre isso, sobre a nossa impotência diante de praticamente tudo. Mas quando a gente vai conhecendo a Deus, a gente vê que Ele nos fez exatamente assim, impotentes para quase tudo, insuficientes para quase tudo, mas Ele nos revela também um Deus poderoso, um Deus onipotente, aquele Deus que diz para Paulo e ele diz para nós, a minha graça te basta. Amém? A minha graça te basta. E a gente vai descobrindo, encontrando este Deus perfeito, que fez todas as coisas de maneira perfeita, calculada, arquitetada, sem falhas, sem erros, sem risco algum, tudo pensado, sabe, com perfeição. E a gente vê que a palavra do Senhor, ela é suficiente para nos nortear, para nos orientar, para nos conduzir, para nos dirigir. Quantas vezes nós passamos em situações, inúmeras situações, que a gente se pega em um total aperto, né? A gente se encontra numa situação meio difícil, e a gente lembra de um texto que a gente leu, de uma passagem bíblica. O Espírito Santo, ele nos faz lembrar daquela palavra, ele nos faz lembrar daquele texto, e junto a isso, ele nos consola, ele nos encoraja, muitas vezes ele nos repreende, ele nos chama a atenção, nos puxa a orelha, ele nos cobra, ele nos coloca novamente nos trilhos. Por quê? Porque algo que a gente já leu, algo que a gente já ouviu, né? Algo que a gente já aprendeu, foi ministrado, e por meio disso que a gente conheceu, o Espírito do Senhor, ele fala com a gente, ele nos trata, ele ministra o nosso coração e a gente permanece firme. Amém? Amém. Aquela palavra, eu gosto muito das cartas de João. A sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9 em diante, né, ele fala sobre o pecado. Ele diz que se dissermos que não temos pecado, nós nos fazemos mentirosos e a sua verdade não está em nós.
mas ele diz no contexto desta palavra, ele diz: mas se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo, não apenas para nos perdoar, mas para nos purificar. E aí na sequência ele diz: filhinhos, eu tenho dito essas coisas para que não pecais, né? Então, quantas vezes a gente faz de tudo para não pecar, mas de repente a gente peca. E aí, o que eu faço quando eu peco? O que eu devo fazer quando eu peco? Pego um chicote, me dou umas chibatadas, vou lá na casa do pastor, diz: pastor, eu pequei, pego um relho, né? Aqui no sul a gente fala um relho, um chicote, um laço. Pastor, eu pequei, sabe? Me dá uma surra de chicote e tal, para ver se o meu pecado é apagado. A gente lembra desse texto. A palavra do Senhor nos ensina: se confessarmos nosso pecado. Amém? Deus nos ensina isso. Vamos fazer de tudo para não pecar. Tá, mas e quando eu pecar, o que eu faço? Confesso o meu pecado. Eu chego diante de Deus, eu lembro desta palavra, digo: Senhor, eu pequei contra Ti. Senhor, eu pequei, me perdoa, eu estou constrangido, eu me sinto envergonhado, mas eu me sinto também arrependido. Me perdoa, apaga esse pecado, me purifica, me limpa, para que eu não perca a comunhão contigo e com a igreja. A palavra do Senhor diz que Ele é fiel não somente para nos perdoar, mas também para nos purificar. Amém? Então, irmãos, quando nós conhecemos a Deus e a sua vontade para nós, Ele nos ensina estas verdades e a gente dispõe o nosso coração a nos submeter a ela, a sua vontade. Amém? E quando nós vamos conhecendo aquilo que Cristo fez por nós, à medida que nós vamos conhecendo a Cristo, o seu plano e aquilo que Ele representa para nós, nós vamos dispondo a viver uma vida em Cristo e para Cristo, não por obrigação, não enxergando isso como uma punição ou como um fardo, mas nós vamos, a gente se posiciona como o mínimo que a gente possa fazer por Deus e para Deus. Quando eu vejo o sacrifício de Cristo na cruz, e aquilo que Deus fez em dar o seu próprio Filho para morrer por mim, para morrer por vocês, para morrer por nós na cruz, eu entendo que o mínimo que eu faço é me esforçar para não entristecer a Deus. E quando eu me esforço, quando a gente se esforça para não entristecer a Deus, isso não tem nada a ver... eu vou me esforçar para não impressionar, daqui a pouco para não pisar na bola, para não pecar, para não cometer um deslize, porque o que o pastor vai pensar, o que a liderança da igreja vai pensar, o que os meus irmãos vão pensar a meu respeito, isso se chama legalismo. Quando a gente se priva de um monte de coisa com medo do que as pessoas vão pensar. Porque quando a gente pensa assim, isso aconteceu muito no passado, quando as pessoas pensavam dessa maneira: eu vou deixar de fazer tal coisa, pensando no que as pessoas iam pensar a seu respeito. Muitas dessas pessoas não faziam aparentemente, mas faziam as escondidas. E com seu coração muitas vezes frustrado e apertado. Quantas irmãs no passado, quem sabe, cortaram, coisa que hoje parece loucura, mas no passado, não tão distante, era muito comum. Quantas irmãs, quem sabe no passado, cortaram as pontas do cabelo às escondidas, pintaram as unhas às escondidas, colocaram brincos às escondidas para sair meio que às escondidas, porque o que as pessoas iriam pensar, porque achavam isso como pecado. Quantas pessoas diziam que tinham televisão escondida dentro do roupeiro, né? Nossa, parece coisa da Era da Pedra, mas isso não é um passado tão distante. Porque, meu Deus, se o meu pastor vê eu assistindo, o que vai pensar de mim? E aí a pessoa fazia o quê? Fazia escondida essas coisas. Quantas pessoas se frustravam, viviam uma vida, não conseguiam viver uma vida
sabe, plena em Deus, realmente de liberdade, a liberdade que Cristo nos chamou para viver, não em libertinagem, mas em plena liberdade. Deus nos chamou para viver essa vida. E quantas pessoas viveram reprimidas por tanto tempo, por tantos anos, e fazendo coisas às escondidas, e com dúvida: será que eu vou para o céu por assistir a TV no meu quarto? Será que eu vou para o inferno porque eu pintei a minha unha? Quantas pessoas viveram assim? Quantas pessoas, quem sabe hoje, não por isso, mas por outros motivos, estão vivendo reprimidas, vivendo uma vida acuada, frustrada, decepcionada, por achar que não consegue agradar a Deus, porque não consegue ser perfeito aos nossos olhos, ser perfeito aos olhos do Anderson. O que eu taxei como perfeição no cristão? Irmãos, não importa o que eu acho, não importa o que eu taxo como perfeição, não importa o que Deus pensa ao meu respeito, ao teu respeito. Por isso que eu preciso saber o que Deus espera de mim, o que Deus espera de nós. Nós precisamos saber. E como eu vou saber? Conhecendo a Ele e buscando Ele intensamente. Porque quando a gente conhece a Deus e quando a gente vê o que Deus fez por nós, tudo aquilo que Cristo passou por nós na cruz. Tem aquele filme do Mel Gibson. Eu gosto muito de fazer analogias em cima de filmes. Eu gosto de bons filmes e eu gosto de fazer analogias em cima disso. Aquele filme A Paixão de Cristo, ele foi dirigido pelo Mel Gibson. Ele, que para mim é disparado o melhor ator, né, de cinema, enfim. O cara faz um filme muito ferro. E aquele filme Coração Valente, para mim, é imbatível. Nunca teve, nunca vai ter, eu acho, um filme igual. Mas voltando aqui ao Mel Gibson. Quando ele fez aquele filme A Paixão de Cristo, ele deu a ênfase ao sofrimento de Jesus. Aquilo que Jesus sofreu na cruz. Eu não sei se foi exatamente assim, se foi pior ou se foi mais leve, eu não sei. Mas, pelo que a palavra fala, foi um peso extremamente pesado que caiu sobre Cristo. Tal peso que ele orou antes disso acontecer: meu Deus, se possível, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Porventura, seja feita a tua vontade, não a minha. Então foi um peso, um fardo tremendo. O fardo só era o fardo do meu e do teu pecado. Era um fardo leve, né, irmãos? A gente teve pouco pecado para largar sobre as costas de Cristo. Bem pouquinho, né? Então imagina o tamanho do sofrimento que veio sobre Cristo por causa do meu, por causa do teu, por causa dos nossos pecados. E ele suportou tudo aquilo. E quando a gente percebe toda a dor, todo o sofrimento, toda a renúncia por parte de Cristo, que Paulo ele relata lá em Filipenses capítulo 2, um dos capítulos mais lindos da Bíblia, Filipenses capítulo 2, que fala aquilo que Cristo se submeteu por obediência a Deus e por amor a nós. E quando a gente conhece essas coisas, a gente vai lendo esses textos. Quando eu li o livro de Filipenses, o capítulo 2 principalmente, e Deus, o Espírito Santo tocou muito no meu coração, falando comigo aquilo que Cristo fez, aquilo que do que ele abriu mão por amor a mim, do que ele abriu mão, as suas renúncias, aquilo que ele se submeteu por minha causa. Eu digo, logo por mim, por você, logo por nós. Cristo ter se submetido a tantas coisas, ter renunciado o que ele renunciou por nós. E quando a gente está diante do pecado, não tem como a gente não lembrar destas coisas. Aí a gente diz para o pecado não, na maioria das vezes. E quando a gente diz não para o pecado, não é para impressionar as pessoas, não é porque as pessoas nos cobram. Mas eu entendo que isso é o mínimo que a gente pode fazer por aquele e para ele que tanto suportou, que tanto fez por nossa causa, sem merecer. Pessoas como nós, que não merecíamos isso, não merecíamos esse amor, mas a Bíblia diz que ele se entregou, como nós cantamos. Aleluia.
mesmo assim se entregou. Nós acabamos de cantar aqui hoje. E quando eu lembro destas coisas, a gente pensa muito antes de pecar. Às vezes a gente diz, mas se eu fizer isso, o que minha esposa vai pensar? Será que minha esposa está perto ou está longe? O que o meu esposo vai pensar? Será que o meu marido está longe ou está perto? Está longe, acho que ele nem vai ver. A minha esposa, acho que ela nem vai ver. Está longe. Está perto. Sabe, irmãos, quando a gente conhece Deus a fundo, a gente busca Ele, decide no coração de viver intensamente, antes de pensar se isso vai entristecer a nossa esposa ou o nosso esposo. Não tem como não pensar se isso vai entristecer a Deus ou não. Amém? Lá no nosso trabalho, eu tenho uma oportunidade de fazer aquilo que eu sei que não devo, aquilo que a palavra diz que não é certo, que não é correto. Mas o meu patrão não está perto, ninguém vai ver, não tem nenhum colega olhando. Acho que dá para fazer, eu vou passar batido. Depois eu peço perdão e já era. Quando a gente conhece Deus de forma intensa e a gente decide no coração a viver essa vida não rasa, mas uma vida intensa, esse louco amor em Deus e com Deus, antes de pensar em entristecer o coração do nosso líder, do nosso patrão, aquele que abriu a porta de trabalho para nos empregar, de onde vem o nosso sustento, antes de ofender a ele, antes de pensar se é uma ofensa a ele ou não, a gente não tem como não perguntar, será que isso entristece o coração daquele que primeiro me amou? Será que se eu fizer isso, vai entristecer aquele que abriu mão de toda a sua glória para morrer lá na cruz, a pior das mortes, a morte mais humilhante da sua época? Será que se eu fizer isso, o que ele vai pensar ao meu respeito? Sabe, irmãos, não é por questão de legalismo, é questão de amor, puro amor. Tem tudo a ver com o amor, irmãos. Tem tudo a ver com o amor. Sabe, se a gente se esforça, a gente se cuida para não pecar, não deveria ser por medo. A motivação maior de não pecarmos não deveria ser o medo de ir para o inferno. Não deveria ser o medo de ser disciplinado. Antigamente existia muito disso, né? A disciplina. Não que hoje não tenha, de forma bíblica, tem que ter, é correto, não estou dizendo isso. Mas não vou deixar o meu receio, a minha motivação de não pecar, não pode ser o medo de ser disciplinado. Se o pastor descobrir que eu fiz isso, ele não vai deixar mais eu cantar. É óbvio. Se eu fizer isso, o pastor não vai me deixar mais eu pregar. É óbvio. Nem devo. Se eu fizer isso, o pastor não vai deixar mais eu trabalhar cuidando dos carros. É óbvio. Mas a motivação maior do nosso esforço em não pecar não deve ser essas, nem mesmo o medo de ir para o inferno. A motivação maior de não pecarmos é lembrarmos do que Ele fez por nós. E o mínimo que a gente pode fazer por Ele é nos esforçarmos para não pecar. Amém. É por isso que a gente se esforça para não pecar. E esse esforço requer de nós renúncias diárias, uma luta diária. É fácil? É lógico que não. Em nenhum lugar da Bíblia a gente vai ver pessoas enfrentando o pecado com facilidade. Em nenhum lugar, em nenhuma passagem, em nenhum versículo sequer. Mas se o salmista está nos dando essa direção, se o salmista está nos ensinando, bora, vamos por ela. Vamos conhecer a Deus, vamos conhecer a sua vontade, vamos dispor o nosso coração a conhecer melhor, de uma forma mais profunda e intensa este Deus. Quem é Jesus? É aquele que se entregou por mim na cruz, aquele que se entregou por mim no madeiro. É o melhor, é o maior, é o mais louco amor deste mundo. Amém? É para Ele, é por Ele que a gente faz todas essas coisas. Esta deve ser a nossa maior motivação. Amém? Que seja todos os dias
a minha e a tua maior motivação. Submeter o nosso coração à sua vontade e a conhecê-lo. Amém, queridos? Não quero me estender mais. Eu quero já convidar vocês para a gente orar. Tem uma canção do Thales, óbvio que eu não vou cantar porque eu não sei, mas tem uma frase dela que eu lembro, que eu acho muito bonita e muito pertinente. Aquela música, eu só lembro daquele trecho, que ele diz assim: mas todo dia o pecado vem, né? E me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. E aí ele fala: mas eu escolho Deus. Amém? Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri para minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Amém. Irmãos, é isso. Sabe? Todo dia o pecado vem. Essa é uma grande verdade. E vai continuar vindo enquanto vivermos aqui. Ah, mas quando eu tiver 70 anos as coisas vão ser diferentes. Talvez o pecado ele vai vir por outros caminhos, de outras maneiras. Mas enquanto vivermos aqui, todo dia o pecado vem. Todo dia vem as tentações. Tá, mas e aí? O que eu faço? Eu escolho Deus. Amém? Vamos colocar em pé, queridos. Eu escolho Deus e ponto. Eu escolho Deus. Paulo, quando teve esse entendimento, ele diz: eu não tenho a minha vida por preciosa. Ele começa a dizer tudo aquilo que ele havia renunciado, tudo aquilo que ele abriu mão, que ele deixou para trás, por causa desta vida, por causa desta nova vida em Deus, por causa deste grande amor, deste louco amor, deste eterno amor, deste completo amor. Então, que a gente possa refletir nisso hoje e amanhã também, e depois, e depois, e depois, e depois, até o nosso último dia aqui. Se estivermos lá com 70 anos, quem sabe 80, 90, 100 anos, se vivermos até lá, se Jesus não voltar antes, quem sabe lá no leito de enfermidade, no leito de morte, na hora de partir, só Deus sabe como vai ser, né? Sabe, morrendo na velhice, sabe, lá numa clínica de idosos, não sei, vai saber, né? O nosso futuro. Lá na nossa velhice, com 70, 80, 90 anos, ou aqui no meio da igreja, né? Chegando com aquela, né, amigo? Aquela bengalinha nossa chegando aqui, né? O Miro, o pastor, eu, o pastor Paulo, pastor Paulo, são ligeiros, né, pastor Paulo? Chegando lá na nossa velhice, sabe? Com as perninhas bambas já, quase que não aguentando com o corpo. O pecado vai continuar vindo, mas que a nossa resposta seja sempre a mesma. Eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Já morri para a minha vida e hoje eu vivo a vida de Deus. Amém. Que essa seja a nossa maior motivação todos os dias. Porque daí a gente vai fugir do pecado, não olhando para o lado se tem alguém nos observando.
mas a gente vai fugir do pecado. Por aquele que não apenas cortejou com a gente, mas aquele que se entregou por nós e diz: hoje vocês me amam porque eu vos amei primeiro. Amém. Aquele mesmo que diz: não fostes vocês que me escolheram, mas eu os escolhi a vós outros. Aquele que disse: eu os tirei das trevas e vos trouxe para a maravilhosa luz. Aquele que nos diz: este é meu filho que estava perdido e foi encontrado. Este é meu filho que estava morto e reviveu. Aquele que diz: esta era a minha ovelha, a centésima, aquela que estava perdida, que eu deixei as 99 guardadas e eu fui, eu resgatei e trouxe para perto de mim. Essa é a minha dracma que estava perdida. Né, Ju? Ju estava compartilhando sobre isso esses dias aqui. Nós somos a dracma perdida, nós somos a ovelha perdida, nós somos o filho pródigo, que fomos encontrados, que fomos amados por Deus. Amém? Aleluia. Quero te convidar para orar essa tarde comigo, para agradecer a Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz, e agradecer a Deus por Ele nos dar sustentação todos os dias, para que a gente não seja uma tragédia, porque se Deus tirar o seu Espírito de nós, nós não vamos pecar uma, nós não vamos pecar duas vezes, nós vamos pecar o tempo todo, nós não vamos conseguir viver sem pecar um minuto. Vamos orar a Deus, vamos agradecer a Ele. Senhor, Tu és o nosso Deus, aquele que nos amou primeiro, aquele que deu a sua vida lá na cruz para nos salvar. Pessoas como nós, imerecedores do Teu amor, imerecedores da Tua bondade. Mas é isso mesmo, Pai, que é graça. A graça que nos basta. Teu favor não merecido. Nós queremos Te agradecer nessa tarde por estar sempre conosco, por nos ajudar, Senhor Deus, a nos manter firmes de pé na Tua presença. E queremos Te pedir que o Senhor nos ajude todos os dias, enquanto vivermos aqui, a não pecarmos. E se pecarmos, Senhor, nos leva, Pai, imediatamente ao arrependimento, a deixar tudo para trás, tudo para trás, para que nós não venhamos perder essa comunhão, que para nós é o que mais importa nessa vida. Não existe nada mais importante para nós do que a comunhão que temos contigo, e nos leva a viver uma vida intensa contigo. Não uma vida rasa, mas uma vida, Senhor Deus, profunda. A viver esse amor, Senhor Deus, todos os dias, como se fosse o último dia da nossa vida. A Tua palavra está cheia de declaração de amor por nós. A Tua palavra está cheia, Senhor Deus, de gestos de amor por parte do Senhor, Senhor Deus, para conosco. E que a gente possa, Senhor Deus, não retribuir a altura, porque quem somos nós para fazer isso? Mas que a gente possa, Senhor Deus, da forma limitada que somos, empregar todo o esforço necessário para renunciar a tudo aquilo que não Te agrada todos os dias. Não para impressionar pessoas, mas para agradar o Teu coração, porque o Senhor é o nosso amado, Tu és o nosso amado, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso grande amor, o nosso perfeito amor, Tu és o nosso maior amor. Aleluia, aleluia.
Senhor, ajude aqueles, Senhor Deus, quem sabe estão passando por períodos de acusações, que o diabo tem se levantado para acusá-los, para dizer a eles, Senhor Deus, que não são seus filhos. Senhor Deus, renova, Senhor Deus, no coração destas pessoas a esperança, o teu amor, que eles possam, Senhor Deus, voltar a viver esse grande amor contigo de forma intensa e intencional. Ajuda aqueles que estão lutando com o pecado. Senhor Deus, nós não os condenamos, mas oramos por cada um e pedimos que o Senhor os liberte, que o Senhor os dê ajuda, que eles possam se libertar, Senhor Deus, e não cair, Senhor Deus, mais em pecado algum. Que o Senhor possa nos santificar todos os dias, para que possamos realmente ser santos como o Senhor é santo, e que teu nome seja glorificado nas nossas vidas, todos os dias da nossa vida, todos os dias, enquanto vivemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Tenha a bondade de se assentar. Amém. Graças a Deus. Irmãos, só uma particularidade aqui agora aqui. Irmãos, vocês que estão em casa, vocês que estão nos assistindo, então fica aqui o nosso abraço, o abraço de todos nós que estamos aqui. Deus abençoe intensamente cada um de vocês. Nós como igreja, nós amamos cada um de vocês e nos sentimos amados por todos. E você, quem sabe, está assistindo esse vídeo, Deus te abençoe. Sabe que Deus te ama. Amém? Amém, queridos? Graças a Deus. Um abração.